Outra coisa interessante que eu queria comentar, João, se nesse cabe aqui dentro, é como é que surgiu essa história da geração distribuída, né? Onde foi que a gente pensou nessa história da geração distribuída? Surgiu decorrente de um projeto de Itaipu, que distribuía para os produtores de porcos lá no estado do Paraná, para as granjas de porcos, distribuía biodigestores, e esse biodigestor produzia um gás metano que era jogado fora. E a partir desse biodigestor é que a gente começou a fazer um projeto piloto na área da Copel, onde o cara usava a rede como bateria, como reserva, entregava os quilowatt-hora durante o período que ele produzia energia elétrica com esse biodigestor, que ele produzia o gás, e aí, consequentemente, estava conectado num motor gerador, que injetava na rede. Isso era medido, e depois ele tinha esses créditos abatidos na sua conta de energia elétrica. Tudo começou assim. E só pegando o gancho, João, pegar o gancho aqui, porque a gente está falando de um marco, né? Assim, gente, não estamos falando aí de alguns anos atrás, né? E de fato essa abertura do mercado, né? Vamos falar assim do mercado livre. E a evolução, aí pegando um pouquinho aqui dos cases do Maurício aqui, né? Trazendo para a gente aqui, é muito claro a forma que a gente vai tratar, né? É dar a opção para o cliente dele escolher, né? De quem que ele quer, vamos falar assim, de quem que ele quer energia, principalmente. E pegando o gancho aqui também do Matar aqui, a gente está falando também de caminhar mais à frente de outros produtos, pensando em soluções de armazenamento, né? Olha como é que era, olha como é que era. Nós estamos falando hoje de evoluções mais à frente, de dar canais, que é o principal tema aqui que a gente está discutindo, né? Os canais, o cliente poder escolher como ele quer, vamos falar assim, comprar, né? Como ele quer negociar, né? Estamos falando canais aqui de pessoas, pegando o gancho que o João falou, de relacionamento, né? Olha quem é o canal para se chegar na XP, do seu case aí que você deu ali, perfeito, né? A XP poderia estar indireto, mas não. Tem uma pessoa que tem ali como referência, como confiança, uma empresa em si, retransmitindo, né? E aí essa é a ideia, né, da que a gente está linkando aqui de tudo isso. Inclusive, falando, quando eu conversei com o Matar, acho que umas 3 semanas, 4 semanas atrás, né, Matar? A primeira coisa que ele me perguntou foi assim, João, e as baterias? Aí eu falei, caramba, não foi, Matar? Uhum. Aí eu falei, caramba, ele falou, João, essa vai ser a próxima grande onda. Vão ser as baterias, João. Aí eu falei, e como que vocês estão vendo as baterias, Matar? Para a gente poder... Pois é, as baterias, assim, hoje, pós-medição, elas já podem ser utilizadas e tem algumas experiências bastante avançadas que a gente tem acompanhado aí. E tem também alguns projetos que a gente acompanha de P&D, de unidades de geração fotovoltaica que carregam, a parte injeta na rede e parte utiliza para carregar essas baterias para poder injetar à noite, de tal forma que a curva de injeção seja a mais flat possível. Isso, para a operação do sistema, é muito bom, dá uma estabilidade. Eu sei que a maioria aqui não é engenheiro, não sei a formação de todos, mas, assim, dá uma estabilidade para o sistema. O sistema, quanto menos variação que tiver, é mais fácil de ser operado e menos risco de desligamento ele tem, né? Então, isso, a solução de bateria vai servir para isso, muito para tirar essa intermitência dessa geração renovável, né? E a gente precisa disso. E isso está acontecendo também mais rápido do que a gente imaginava, porque a gente não imaginava que o custo da bateria fosse cair tanto como está caindo agora, né? Para você ter uma ideia, acho que em 2012, o custo do watt na placa solar, a gente tinha aqui como fonte de referência uma empresa chamada Greener, que era de $5 por watt. Hoje é 10 centavos de dólar por watt. O tanto que caiu o preço da placa fotovoltaica.
A gente tem notícias aí de que em alguns lugares do mundo a placa é tão barata, mas tão barata, que eles estão usando para fazer muro, em vez de fazer com outro tipo de madeira, de muro de tijolo, de concreto, né, de placa de concreto, que é comum aqui no Brasil, né, eles estão fazendo de placa solar. Tão barato que está a placa solar. Eu não sei se a bateria vai chegar nesse mesmo patamar de preço, né? Mas que tende a cair, e está caindo muito rapidamente o preço da bateria, que tem até viabilizado a instalação em algumas unidades aí de consumo relativamente elevado, né? Pô, e aí, para Pois não. gente ver como a nossa conversa está se concatenando assim, as pessoas. Então, ô Davi, o Felipe tá aí? Pô, Felipe, o Matar praticamente te chamou para conversa aí. Ele levantou a bola, eu já estava pronto para dar a cortada aqui. Exatamente. Não sei se Boa o noite pessoal aí, pessoal. O Felipe, pessoal, ele trabalhava na Tesla, né? Ele mora nos Estados Unidos também. O Maurício mora em Miami. O Felipe mora na Califórnia, né? O Felipe. Isso. E ele agora, ele tá trabalhando. E agora ele veio para a Petrobras. Ele foi vice-presidente de recursos humanos da Petrobras. E agora na gestão do Jean Paul mesmo. E aí ele voltou para os Estados Unidos, voltou para a Califórnia para trabalhar na empresa de carro autônomos da Amazon, não é isso? Isso, na Rivian. Rivian, exatamente. E aí, Felipe? O Felipe é um autoconhecedor de materiais. Ele é o cara das tintas, das baterias, das loucuras lá que faziam na Tesla e agora está fazendo na Rivian. Como que você vê o negócio das Isso baterias, aí. Felipe? Então, João, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com essa turma super qualificada. Eu estou desde o início aqui aprendendo um monte de coisa, super bacana. Cada história que eu ouvi aqui foi super interessante. Eu na Tesla e na Rivian, eu exerci funções similares, assim, que é cuidar do supply chain de todos os materiais, todos os insumos básicos para a fabricação dos carros elétricos, né? Baterias nos carros elétricos, a bateria é a aplicação, digamos assim, mais crítica nessa transformação dos carros a combustão para os carros elétricos, entre outras coisas mais, né? Motor, tem uma série de outros sistemas do carro que mudam muito. Mas a bateria é sempre o tema mais quente, né? Aí tem umas coisas super interessantes sobre isso que vale pontuar. Assim, a primeira é que as baterias dos carros elétricos, se utilizadas dentro de um sistema, dentro de um ecossistema de sustentabilidade, elas são também um elemento de armazenamento e distribuição de energia, né? Imagine se o seu carro carrega enquanto você está trabalhando, porque o carro ele é improdutivo enquanto ele está estacionado, e à noite você volta para casa e ele carrega a sua casa no horário de pico do grid, né? Já existe essa tecnologia, os carros mais modernos já têm essa capacidade de ter um inversor, né? E já carregam carros. Aqui na Califórnia, há uns 6 meses atrás, houve um apagão por conta de uma tempestade no norte da Califórnia, e os carros elétricos se conectaram ao grid e abasteceram de energia elétrica as áreas que estavam com blackout. Isso foi um fato super inédito e que chocou, assim, porque hoje 35% mais ou menos da frota de veículos da Califórnia é de carros elétricos. Então, como o Matar comentou, a gente aqui tem excesso de energia renovável e às vezes não sabe o que fazer com ela. E aí é onde as baterias também entram para servir de pulmão para administrar esse fluxo de energia no grid. Um outro ponto interessante, João, sobre essa questão de estações de armazenamento, né, baterias estacionárias, é que uma das discussões muito quentes nesse tema de carro elétrico é que é o fim de vida dos produtos, né, o end of life dessas baterias. Mas também já está provado, e a Tesla faz isso hoje, a Tesla pega os carros antigos, pega as baterias, aquelas células que é um conjunto de mecanismos minerais, de grafite, manganês, cobalto, níquel, né?
ela reprocessa na fábrica de Reno, aqui em Nevada, e ela monta novas células que têm uma performance inferior, porque elas de alguma forma já estão depletadas, né? Mas elas podem ser utilizadas para grandes sistemas de armazenagem, que o sistema da Tesla é chamado de Megapack. Então você pega células que cabem num copo, que é o tamanho da pilha que vai no carro, e depois você cria essas caixas gigantescas que vão ser os sistemas de armazenamento de escala industrial. E aí você prolonga o ciclo de vida daquele lítio, daquele níquel, daquele manganês por um tempo que a gente não sabe quando vai acabar, porque começou outro dia, né? Então, daqui a 100 anos a gente vai saber se essas baterias ainda vão estar funcionando. Mas essa revolução já começou, né? Que legal. Aqui no Brasil a gente já tem algumas experiências também em andamento, em caráter experimental, evidentemente, basicamente na Universidade Federal de Santa Catarina, a utilização das baterias de segunda vida, que foram utilizadas nos veículos, utilizadas nas residências. Você coloca, em vez de você armazenar na rede, você armazena na bateria, você só joga para a rede depois que você tem a sua bateria completa. Chega de noite, você usa a sua rede da bateria. E os medidores também que a gente especifica para os casos de geração distribuída, também eles permitem essa injeção do veículo para o grid, né? Vehicle to grid. Até mata aí, e Felipe, pegando um gancho, tem alguém que colocou aqui, o Guido Agrise, que ele já usa o carro dele para fazer isso, alimenta durante a noite. Então já pegando um case aqui ao vivo, ó. Porque a distribuidora não tem controle sobre isso. Hoje não tem, e dificilmente vai ter, porque como você vai monitorar 90 milhões de unidades de consumidor?